Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, espero que esteja tudo bem aí desse lado. Aqui na minha mão eu tenho o iPhone 16 Pro Max. Eu fiz o upgrade do 15 Pro Max para o 16 Pro Max este ano e vou-vos já dizer no início deste vídeo, para aqueles que querem saber se vale a pena fazer o upgrade, eu vou já dizer que não vale a pena fazer o upgrade, especialmente para 99% das pessoas que utilizam o smartphone de uma maneira normal. Este upgrade vale a pena para os criadores de conteúdo, para as pessoas que tiram fotografias e que fazem vídeos com o seu telemóvel a nível profissional. Portanto, a maior parte das pessoas não vai querer saber quais é que são os upgrades que estão neste smartphone deste ano, neste iPhone 16 Pro Max. E mesmo as pessoas que se interessam por fotografia ou por vídeo minimamente, o upgrade é mesmo muito pequeno. Acho que vale muito mais fazer o upgrade, por exemplo, de quem tiver um 14, aí faz toda a diferença, fazer o upgrade para o 16 Pro Max, mas quem tem o 15 Pro Max não faz diferença para a maior parte das pessoas. Mas há aqui algumas funcionalidades que são muito importantes este ano e que eu vos quero mostrar. Para já vou começar com o unboxing, que eu já tinha feito há 10 dias atrás ou há 12 dias atrás, e é isso que vamos ver agora. Estou aqui na praia para fazer este unboxing muito rápido aqui do iPhone 16 Pro Max, portanto vamos lá começar com isto. Mas isto, o unboxing é aquela coisa mesmo básica, especialmente aqui do iPhone 16 Pro Max, isto não deve ter praticamente nada aqui dentro. Eu mandei vir esta versão, que eu acho que é a mais bonita, supostamente a cor é Desert Titanium, portanto, titânio do deserto. Estes nomes da Apple são sempre muito interessantes. Aqui está ele, estão a ver? Pá, a cor é mesmo muito louca, muito louca. Uau, é tipo como se fosse cobre. Bom, vocês conseguem ver aí? É ganda pinta mesmo. Tcharam! E vamos ver o que é que temos aqui também dentro da caixa. Dentro da caixa temos o nosso cabo USB-C, com esta fibrazinha que é muito fixe, é muito mais fixe do que, por exemplo, as anteriores gerações do 14 e do 13. Eu, pelo menos no 13 não era assim, no 15 já era assim. Tem esta textura muito fixe. Depois temos aqui a ceninha para tirar o cartão SD e supostamente acho que este ano não há autocolantes. Vamos ver se é verdade. E de facto não há autocolantes. Aqui está então o iPhone 16 Pro Max, eu mandei vir o de 512, vejam a diferença entre os dois. Eu na mão parece-me que sinto uma ligeira diferença, é um bocadinho mais largo, talvez seja um bocadinho mais largo, mas nada de especial. Epá, eu estou a sentir de facto que ele é um bocadinho mais alto e um bocadinho mais largo do que o meu. Quando agarramos os dois, quase que parece que este é mais pequeno. Então, vou configurar isto tudo e já voltamos. Bem, como vocês podem ver, eu já não estou na zona do Oeste, onde estava imenso nevoeiro e era muito difícil demonstrar as diferenças do iPhone 16 Pro Max, até porque este ano a grande diferença tem a ver com o contraste. O ano passado, com o 15 Pro Max, nós, quando tirávamos uma fotografia, aquilo que acontecia era o iPhone tira para aí 10 ou 20 fotografias e depois combina todas essas fotografias para nos entregar uma fotografia final. E o que acontecia é que todas essas fotografias têm informação da zona das sombras e dos highlights. E ele comprimia tudo isso e o resultado era uma fotografia sem piada nenhuma, uma fotografia deslavada em que nós nem sabemos onde é que é a zona das sombras e a zona dos highlights. Portanto, existe aí uma grande diferença e há muita gente que não gosta disso, inclusive eu, porque estou habituado a utilizar uma câmara fotográfica profissional e nota-se bastante a diferença quando nós utilizamos uma câmara profissional, exatamente por isso, porque tem contraste. E ali é ao estilo daquilo que muita gente fez durante alguns anos com a moda do HDR, é como se fosse uma fotografia HDR, em que nós vemos as sombras todas e os highlights todos. E não é isso que nós queremos numa fotografia. Atenção, nós queremos Dynamic Range, mas não queremos ter toda a informação numa fotografia. Então, o 16 Pro Max acaba por resolver
todo esse problema. Até porque no 15 Pro Max isso é feito no momento em que nós tiramos a fotografia e agora com o 16 Pro Max é feito só no final. Todo esse processamento é feito no final, o que nos dá uma grande vantagem, porque nós assim podemos ter controle sobre as nossas sombras e os nossos highlights. Bem, mas vamos àquilo que realmente interessa. O que interessa é tirar fotografias e eu vou-vos demonstrar agora como é que eu faço para tirar fotografias com o iPhone 16 Pro Max. A primeira coisa que eu vou fazer é carregar aqui neste botão que é o Camera Control, que, para além disso, vejam só este iPhone que é o Titanium Desert, que é bué da bonito, mas temos aqui este botãozinho que é o que faz toda a diferença. Eu carrego aqui e abro logo a aplicação da minha fotografia, da minha câmara fotográfica no iPhone. Depois, o que é que eu vou fazer? Eu vou carregar aqui novamente nesse botão 2 vezes e eu tenho acesso ao zoom, à profundidade, à exposição e depois também aos estilos e a tons. Eu vou selecionar agora aqui o zoom e vou aumentar aqui para 2 vezes, que é como eu gosto de tirar as fotografias de retrato aqui no meu iPhone 16 Pro Max. Vou pedir ao Gabriel que olhe para mim, ele está a olhar para mim, vou selecionar ali a cara dele e tirei uma fotografia. Agora, aquilo que vocês podem ver é a câmera, o iPhone 16 Pro Max a processar a fotografia e eu agora vou selecionar aqui o retrato para dar aquela ar de profundidade que é bastante interessante no iPhone 16 Pro Max, mas no 15 Pro Max vocês já podiam fazer isso. Agora, aquilo que vocês podem ver é que existe toda uma informação na zona das sombras e dos highlights, tudo muito comprimido. Se eu carregar agora aqui em baixo, eu vou ter acesso aos estilos. E os estilos é que fazem toda a diferença aqui no iPhone 16 Pro Max. Se eu andar para o lado esquerdo, temos aqui uns efeitos que são para os tons de pele. Temos os tons frios de rosa, neutro, rosa dourado, dourado e também âmbar. Aqui para o lado direito temos uns filtros muito mais artísticos, um género um bocado como acontece, por exemplo, na Fuji com as receitas de todas as emulações de filme. É isso que acontece aqui no iPhone 16 Pro Max. Mas eu agora vou carregar aqui neste padzinho e agora aqui é que eu tenho todo o controle que existe sobre as zonas altas e as zonas baixas, as sombras do meu iPhone. Portanto, eu vou andar aqui para baixo e se andar para baixo e para a direita eu tenho mais cor e mais contraste. Se eu andar para a esquerda e para baixo eu tenho mais contraste e menos cor. Isto é bastante importante porque eu vou colocar aqui na zona que eu acho que é a mais natural, é aqui mais ou menos aqui, exatamente. Temos contraste, temos cor, eu acho que assim está bastante melhor do que, por exemplo, estava há bocadinho. Porque normalmente o que o iPhone faz é isto, vão ver? Fica aqui tudo, as informações todas, eu quero aqui mais para baixo, numa zona em que tenho mais contraste, um bocadinho menos de cor, portanto assim é o ideal. Isto porquê? Porque esta parte da cor é muito importante. Quando eu tirava fotografias com o iPhone 15 Pro Max, uma das coisas que me enervava era, eu tirava uma fotografia agora aqui ao Gabriel, das duas uma, ou ele ficava muito laranja, ou ele ficava muito cinzento. Era uma cena super estranha. Eu às vezes estava com a Maria na praia, tirava-lhe uma fotografia e ficava espetacular, às vezes tirava-lhe uma fotografia e ficava um horror. Portanto, há uma grande diferença entre o iPhone 16 Pro Max neste sentido, em que nós agora podemos ter controle sobre isso. E vocês podem dizer, mas eu posso fazer isso através do Lightroom, eu posso ir ao Lightroom. Certo, eu antes também ia ao Lightroom, mas agora eu posso fazer isso sem perder qualquer qualidade e na aplicação da câmara. Porquê? Porque todo este processo, como eu já vos disse, não é uma coisa que vá destruir a vossa imagem. Portanto, eu agora posso guardar esta imagem aqui, vou aqui ao meu Camera Roll, vou entrar aqui outra vez na fotografia do Gabriel e se eu quiser carrego outra vez aqui, vou aqui aos estilos e eu agora vou querer que o Gabriel fique assim, uma corzinha diferente, como se tivesse ido à praia. Portanto, agora aqui em baixo eu posso diminuir ou intensificar o meu filtro. Estão a ver? Tem aqui este sliderzinho, como acontece, por exemplo, no Premiere ou no Lightroom, em que vocês podem intensificar o vosso filtro. Eu vou diminuir aqui um bocadinho do filtro, vou adicionar contraste na mesma e retirar aqui um bocadinho de cor. E vejam bem, olha que bem, Gabriel, que tu estás aqui nesta fotografia, hein? Está mesmo espetacular. Eu vou-te passar isto e tu vais publicar isto nas tuas redes, de certeza. Então, isto é o que faz toda a diferença quando nós utilizamos
o iPhone 16 Pro Max este ano. Mas atenção, para vocês fazerem isto, não podem tirar em formato JPEG. Portanto, se vocês tirarem a fotografia em JPEG, aquilo que vai acontecer, eu posso-vos mostrar, tenho aqui algumas fotos em JPEG, vamos aqui acima, por exemplo, eu tirei esta foto à minha gatinha e se eu agora carregar aqui, eu já não tenho acesso aos estilos. Esta fotografia foi tirada em JPEG com os estilos, mas depois, se for em JPEG e eu voltar aqui ao Camera Roll, eu já não tenho acesso à informação, ou seja, já não tenho aquela capacidade de estilo RAW. Portanto, se eu quiser mesmo ter acesso a isso, por exemplo, tenho aqui outra foto da minha gatinha e aqui já tenho acesso a todas essas informações. Portanto, eu posso modificar depois de tirar a fotografia. Ok, tudo isto parece ser muito bonito, mas na realidade como é que são as fotografias que eu tenho tirado no dia-a-dia? Eu utilizei este telemóvel durante os últimos 10, 12 dias e estas são algumas das fotografias que eu vos posso mostrar que fui tirando com o iPhone 16 Pro Max. Outra das grandes novidades é o facto de nós agora termos 4K a 120 frames por segundo. Isto até parece ridículo eu estar a dizer 120 frames por segundo em 4K num smartphone, porque até há bem pouco tempo nós tínhamos que gastar 6, 7 mil euros numa câmara profissional para poder gravar a 4K 120 frames por segundo. E vocês podem fazer de duas maneiras no vosso iPhone 16 Pro Max ou iPhone 16 Pro. Vocês podem gravar no Picture Profile Standard e aí vocês têm acesso depois a várias opções dentro da app nativa do iPhone em que podem selecionar a que velocidade é que vocês querem ver. Se querem ver a 50%, a 25% mais lento, e é a maneira mais fácil do público em geral retirar logo o slow motion do vosso telemóvel. Depois podem gravar da maneira profissional, que é gravarem em Apple ProRes a 120 frames por segundo. Da mesma maneira que, por exemplo, o ano passado, para gravar a 60 frames por segundo, precisavam sempre de um SSD. Agora também vão precisar de utilizar um SSD para gravar 4K a 120 frames por segundo e depois aquilo que vocês têm que fazer é agarrar nos vossos fecheiros, meterem no vosso DaVinci Resolve ou no Premiere e interpretarem o footage de 120 frames por segundo para 25 frames por segundo e aí vão ter o slow motion em toda a sua glória. Agora têm que estar preparados porque os fecheiros Apple ProRes são HQ, aqui no iPhone 16 Pro Max, portanto os fecheiros vão ser gigantescos. Entretanto, eu já tenho aqui a nova versão da Blackmagic App que nos deixa gravar a 120 frames por segundo a 4K. Portanto, aí vocês já podem escolher o Apple ProRes LT e pouparem bastante espaço. E não podemos dizer que isto são saltos incrementais, porque não são, na verdade, passar de 4K 50 frames por segundo ou 60 frames por segundo para 4K 120 frames por segundo sem perder qualidade é algo que nem as câmaras profissionais conseguem fazer muitas vezes. Portanto, quando toda a gente anda na internet a dizer que são saltos incrementais e que não vale a pena, há muita coisa que muda do ano passado para este ano, que são coisas que só as pessoas que utilizam estes telemóveis em ambientes profissionais é que vão reparar, mas que para essas pessoas vai fazer toda a diferença. Mas as coisas não ficam por aqui, porque o iPhone 16 Pro Max tem mais um truque na manga e isso tem a ver com o áudio. Este ano temos novos microfones no iPhone 16 Pro Max, portanto, quando dizem que o iPhone 15 Pro Max é exatamente igual ao 16 Pro Max, até aqui vos estão a enganar, porque os microfones são novos e se calhar vocês pensam, são microfones novos, grande diferença. Mas eu vou-vos mostrar o que é que um iPhone 16 Pro Max é capaz de fazer a nível de áudio. Aqui em cima eu tenho o meu microfone da Rode, um microfone NTG3 profissional, que é aquele que eu utilizo para gravar todos estes vídeos. E agora eu vou-vos mostrar o áudio do meu iPhone 16 Pro Max. E vejam bem a qualidade que eu consigo retirar do áudio do iPhone 16 Pro Max. É que é mesmo
muito boa e muito superior àquele que eu tinha no iPhone 15 Pro Max. E quando vos dizem que as diferenças são poucas, ouçam este clipe para verem que realmente vale a pena se vocês precisarem do iPhone 16 Pro Max para gravar áudio. Não é por acaso que, se vocês forem a ver, a maior parte dos jornalistas costumam utilizar iPhones para gravar entrevistas. Eles vão ficar muito contentes quando virem a qualidade do áudio que vocês conseguem retirar do novo iPhone 16 Pro Max, porque é mesmo muito boa. Mas não é só aqui, exclusivamente no áudio, que as coisas mudam, porque há outras coisas que mudam quando estamos a gravar vídeo em relação ao áudio. E é isso que eu vos vou mostrar agora. Neste momento estou a gravar em Apple ProRes Log a 25 frames por segundo, portanto vocês já podem ter ideia do que é a qualidade de vídeo do iPhone 16 Pro Max. Mas não é do vídeo que eu quero falar, eu quero falar do áudio, porque o áudio este ano tem várias novidades a nível de ficheiros de vídeo. Neste momento aquilo que vocês estão a ouvir é o standard. Vocês, quando gravam um ficheiro de vídeo no vosso iPhone 16 Pro Max, têm várias opções de mistura do vosso áudio. Neste momento estamos no standard, mas depois podemos mudar, por exemplo, para o primeiro plano. O primeiro plano vai se focar apenas naquilo que está à frente da vossa objetiva. Portanto, se eu agora começar a andar aqui um bocado mais para este lado, a ideia é que o meu áudio comece a ficar mais abafado da minha voz. Se eu agora começar a entrar aqui em plano, vocês vão ver que a minha voz está mais focada. Depois temos o estúdio, que para mim é aquele que é o mais importante, especialmente para quem quer fazer TikToks e quer fazer Reels para o Instagram e quer utilizar o iPhone 16 Pro Max como a sua ferramenta profissional. Aqui ele vai isolar a minha voz, como vocês estão a ver neste momento, e isso faz toda a diferença para termos um áudio em que a voz fica muito mais clara para quem está a ver os vossos Reels. Depois temos a opção cinematográfica, que vai fazer uma mistura da parte do estúdio com todo o ambiente à volta. Mas o estúdio, para mim, é aquele que é mais importante, é aquele que estamos a ouvir novamente agora e que faz muita diferença. Eu neste momento tenho algum vento à minha volta e muitas coisas a acontecer. E vocês podem ouvir que a minha voz está super clara. É isto que eu tenho para vos mostrar do áudio e acho que faz toda a diferença no iPhone 16 Pro Max. Depois temos a questão das capas para o nosso iPhone 16 Pro Max. Eu, quando comprei o meu, a única capa que havia disponível na FNAC era esta aqui, que é puro. Vão ver? Puro. É uma capa fixe, até é nude, portanto dá para ver o nosso telemóvel, dá para ver o nosso titânio do deserto. E depois temos aqui a solução da Apple, que está aqui com o iPhone 16 Pro Max do Gabriel. A grande diferença, a meu ver, tem a ver com a utilização do câmara control. Portanto, aqui temos esta perfuração na capa e eu, para ter acesso, vou ter de carregar aqui. Portanto, eu vou carregar aqui, vou ter que fazer mais força e depois carrego aqui duas vezes e tenho acesso às minhas coisas da câmara. Depois aqui, se for com a câmara, se for com a capa da Apple, eu carrego aqui duas vezes e é muito mais fácil navegar aqui com o câmara control. Muito mais fácil, é muito mais suave. Por exemplo, aqui a profundidade eu consigo aceder, carregar duas vezes, vou mudar aqui para o zoom. É muito mais fácil de utilizar do que, por exemplo, esta capa da Pure. Ainda em relação às capas, eu optei por comprar esta Lake Green, que é mesmo da Apple, e agora vou-vos mostrar como é que fica. Aqui o meu iPhone 16 Pro Max, que é o titânio do deserto, vocês sabem que eu adoro esta cor, e vejam bem como é que vai ficar esta capa Lake Green com o titânio deserto. Vejam bem o contraste das cores, fica lindo, fica mesmo lindo de morrer. Vejam bem esta pinta, eu adoro mesmo. Acho que é a combinação mais fixe que eu já tive num iPhone até agora. Em relação às novidades relacionadas com o software, existem algumas. Se vocês quiserem ver todas essas novidades, existem outros vídeos no YouTube que vos vão mostrar em detalhe quais é que são as novidades. Eu vou mostrar só aqui algumas. Se eu ficar a carregar aqui no meu ecrã principal e carregar aqui em editar, personalizar, posso mudar, por exemplo, aqui se quer tons claros, tons escuros, automático, e depois posso vir aqui a tonalidade e mudar a tonalidade dos meus ícones. Se eu acho que isto é super fixe, acho que não, acho que isto é uma coisa normalíssima, que já existe nos Androids há imenso tempo. Se é uma coisa que me faz comprar um smartphone, não, porque eu não ligo absolutamente nenhuma a isto. Tenho isto aqui no automático,
portanto para mim está tudo bem. Depois, se eu vier aqui à central de controle e ficar aqui a carregar, também posso pôr aqui outras coisas, como por exemplo atalhos, ou por exemplo abrir logo o Instagram, por aí fora. Também é uma coisa que eu não ligo absolutamente nenhuma. Mas há aqui uma coisa que eu gosto bastante agora no iPhone 16 Pro Max, que é o facto de eu conseguir mudar isto só para um nit. E isto é especialmente útil quando estou à noite e não quero incomodar quem está ao meu lado e que está a tentar adormecer. Portanto, isto para mim acho que é uma coisa bastante interessante por parte deste novo iOS. Agora vamos falar de uma coisa que é muito importante, que é o Apple Intelligence. Aliás, este ano a inteligência artificial e o AI é uma coisa que ninguém para de falar. E é uma coisa que eu não ligo muito. Há coisas úteis e há outras que nem por isso. A maior parte das coisas acaba por nem funcionar assim tão bem. Mas toda a gente quer investir nisso. Foi a Samsung, foi a Huawei, foi a Google, por aí fora toda a gente fala de inteligência artificial. E a Apple também tem inteligência artificial. Tem, mas é só daqui a algum tempo. Portanto, vocês compram o vosso iPhone 16 ou iPhone 16 Pro Max e não vão ter acesso já ao Apple Intelligence. Mas não é isso que me chateia propriamente. Eu conseguia viver bem com isso. O que eu acho que é ridículo é o facto de uma empresa dar um nome a uma coisa que se chama Apple Intelligence, para ser diferente, Apple Intelligence, e depois, só mais tarde, meses depois, é que vai vir para português. Portanto, o Apple Intelligence não é assim tão inteligente como isso. É uma coisa que eu acho que é completamente estúpida por parte da Apple e que não faz sentido absolutamente nenhum. Eles são uma empresa de milhões e têm que fazer melhor. Se querem apresentar o Apple Intelligence, apresentam para todas as línguas. E é isso que faz sentido para mim. Esta coisa da inteligência artificial é espetacular, toda a gente diz que vai facilitar a vida de toda a gente e que sabe falar e que sabe isto e aquilo, e depois não sabem falar português, meu. Estamos a brincar, ok? Então, mas como é que uma cena de inteligência artificial não sabe falar em português? Não faz sentido, é uma coisa que me irrita profundamente. Em relação à bateria do iPhone 16 Pro Max, eu acho que é um grande upgrade face ao ano passado. Eu, o ano passado, quando comprei o 15 Pro Max, não consegui chegar a mais de 30 horas de utilização logo quando o comprei. Aqui com o iPhone 16 Pro Max eu consegui 30 e tal horas de utilização e eu fiquei mesmo muito surpreendido com a bateria do iPhone 16 Pro Max. Então qual é que é o veredicto final em relação ao iPhone 16 Pro Max? Vale a pena fazer o upgrade do ano passado para este ano? Eu vou-vos dizer que sim e que não. Não para aqueles que têm um iPhone 15 Pro Max e que tiram fotografias e fazem vídeos, especialmente em ambiente de família, e querem ter um telemóvel com boa bateria, boas fotografias e bons vídeos. Eu acho que vocês estão muito bem com o 15 Pro Max. Aliás, para mim só faz sentido fazerem upgrade de 2 em 2 anos. Agora, para os profissionais que criam conteúdo com o vosso smartphone, com o vosso iPhone, eu acho que este ano volta a fazer sentido fazer o upgrade. A fotografia foi bastante melhorada, não a nível de megapixels, isso a mim não me diz nada. O facto de agora a wide angle ter 48 megapixels não me diz absolutamente nada. Aliás, a diferença é mínima. O que me interessa é o pipeline novo que eles introduziram neste iPhone 16 Pro Max, como vocês puderam ver, porque as diferenças que existem agora aproximam-nos este smartphone das câmaras de fotografia profissionais. E isso para mim é o mais importante. E depois a nível de vídeo, eu acho que a diferença é exatamente igual àquilo que nós encontramos no iPhone 15 Pro Max, mas agora com o acrescente do áudio. E isso é muito importante para criadores de conteúdo, porque há muita gente que não quer andar com um lapela atrás, querem agarrar no smartphone e começarem logo a filmar, a criarem os seus conteúdos. E o facto de agora termos esta novidade no áudio vai permitir as pessoas libertarem-se e não pensarem nisso. Há muita gente que depois acaba por não postar nada porque acaba por ver que o áudio está muito mau e diz: esqueci-me do meu lapela e agora já não vou utilizar isto. Se esquecerem, vão ver que o áudio é recuperável e que vocês podem utilizá-lo na mesma nas vossas redes sociais, como eu vos mostrei neste vídeo. Agora, este vídeo é só um vídeo inicial do iPhone 16 Pro Max. Vem aí um vídeo em que vos vou mostrar mais uma vez como é que vocês devem utilizar o iPhone 16 Pro Max para filmar em ambiente profissional. Com a ajuda da SmallRig, porque a SmallRig já me enviou um kit muito especial que eu vos vou mostrar num vídeo mais à frente. Eu espero que vocês tenham gostado
deste vídeo. Se gostaram, subscrevam o canal, deixem o vosso like e nós vemos no próximo vídeo.